Sport e Náutico. Eu coloquei ontem qual seria, quem estaria à frente dos dois no conjunto da obra. E o Lucas, inclusive, colocou que era o Náutico, né? Eu também acho que o Náutico está Vamos lá, o Ibis e Náutico. O Náutico mostrou, não é porque é o Ibis, mas o Náutico mostrou alguma coisa que me chamou a atenção, de conjunto. Essas coisas todas não, mas me mostrou alguma coisa para início de trabalho. Sport contra o CRB, 0 para mim. Pouquíssimas exceções. Já contra o 7 de setembro, aspas, comparando Náutico e Ibis, o Sport já mostrou alguma coisa, né? Uma vontade, um conjunto, um jogador, outro, bola, tal. Mas não dá para levar em consideração o adversário. Igualou. Mas dentre os dois, ainda acho que o Náutico tem um pouquinho mais. Estaria enganado eu e o Lucas. Nicolas, o que é que tu achas aí? E o torcedor rubro-negro para comentar aqui e aparecer na tela. Eu penso assim, Alessandro, que pelo conjunto que o Náutico tem, ele pode sair um pouquinho na frente. Agora, eu tenho outra ressalva. O Náutico estreou contra o Ibis, foi 3-0. E o Sport estreou contra o CRB, Copa do Nordeste, fora de casa, com a base inteira do CRB que jogou a Série B. O Sport perdeu porque também estava desfalcado, decidiu algumas peças, né? E nessa partida contra o 7 de setembro entrou Gustavo, entrou outros jogadores também que fizeram a diferença no jogo. E aí, o que dá pra gente pegar de comparação aí, sem comparar adversários? O Náutico estreou com uma equipe que, tecnicamente, é muito abaixo do que o CRB. E empatou dentro de casa, que foi o Campinense, pela estreia da Copa do Nordeste. Então, assim, o jogo de amanhã entre Sport e Náutico, para mim, é super equilibrado. Eu não consigo dizer assim, ó, Sport vai ganhar ou o Náutico é mais favorito. Não, porque as duas equipes vêm de 2 jogos no início da temporada que praticamente foi a mesma coisa, tirando a derrota do Sport, mas o Náutico jogou em casa, o Náutico tem que ver esse jogo contra o Campinense, teria que ter visto como uma vitória, ganho, porque a competição ainda, o Náutico vai enfrentar o Sport e agora, depois vai enfrentar outros adversários que vão formar clássicos nordestinos contra equipes muito, muito, muito mais fortes, que é Fortaleza, Ceará, entre outros. Então, assim, eu vejo que há um equilíbrio. Não consigo dizer que o Náutico parte na frente do Sport. Eu acho que há um equilíbrio muito grande entre Sport e Náutico para amanhã. Agora, quem tiver mais preparado, óbvio, vai vencer a partida de amanhã. Agora, não consigo dizer assim, o Náutico está mais à frente do que o Sport. Não. Não é à frente, não. Mas sim, eu vi algo mais organizado, né? Melhor porque dizendo porque começaram completo, né, Alessandro, também, né? Porque começaram sem nenhum desfalque, vamos dizer assim também. Pronto. E o Sport... O Náutico? Não, o Náutico começou... Não, tem alguns desfalques. Tem aí, como daqui a pouco a gente vai falar, o Jean Carlos, né? O Camutanga volta contra o Sport agora. Começa. Vamos lá. Náutico. Vamos falar do Náutico então agora. Vamos lá. Jean Carlos tá com uma lesão de graúna na panturrilha. Então, acho que não joga. Não joga. Já foi vetado. Panturrilha não joga. Já foi vetado. Aí tem o Camutanga que tava no jogo contra o Campinense, tava com uma gastriotonite, né? Uma dor de estomacal. Isso. Aí deve estar voltando com o jogo do Sport. Treinou durante a semana, vai pro jogo de amanhã. E aí tem 2 reforços que já apareceram no BID e são reforços pro Náutico, opções, pelo menos pro banco do Hélio dos Anjos, que é o zagueiro Wellington e o volante Richard Franco, que são 2 novos reforços e contratados do Náutico para essa temporada. E tem um reforço também, Eduardo Teixeira, que não joga, a partida foi vetado, e aí foi um problema lá no Náutico, que eu não me lembro agora o probleminha que ele teve, mas também não joga. E o Jean Carlos já está vetado. Agora, tirando esses daí... o Nando Carvalho não foi regularizado, né? Ainda não. Pode ser até hoje, né? Até umas 5h30 da tarde, ele pode ser regularizado e ir pro jogo, normalmente. Tá treinando também. Agora, assim, Lucas, eu sei que o Náutico tem esses desfalques. Agora, sim, em comparação ao Sport, não tem comparação, cara. Não tem comparação dos desfalques e como o Sport começou a Copa do Nordeste um ano, como o Náutico começou. Eu enxergo por essa parte. Porque, assim, são reforços mesmo. Jean Carlos é um reforço que, pra mim, é o melhor jogador do Náutico. O Camutanga estreou bem no Pernambucano. Então, assim, não são tantos desfalques assim como o Sport tem. O Sport tem jogador que tá regularizado e ainda não estreou. Blas Cáceres, né? O Ezequiel estreou contra o 7 de setembro, mas tem vários jogadores aí que estão voltando agora. Por exemplo... Blas tem 10 dias, né? Isso. Por exemplo, a gente estreou aí na Copa do Nordeste sem o Gustavo, pelo menos, que é um jogador também que é muito importante pro Sport, se não o mais importante do Sport, pelo menos no meio ali, se destacando. E agora a gente vamos ter, né, amanhã no jogo contra o Náutico. Então, assim, pra mim, há um equilíbrio muito grande nessa partida entre o Sport e o Náutico amanhã. Não, eu concordo que há um equilíbrio, né? E é como até o Alessandro falou, o colocar à frente não é aquele favoritismo de o Sport vai entrar para jogar recuado com a bunda na parede para jogar no contra-ataque, não. Eu acho que vai ser um jogo aberto. O Náutico, até pela característica do Hélio dos Anjos, não tem aquela maneira de jogar fechada. Eu acho que vai jogar aberto. Também não vai ter aquela pressão da torcida do Sport, né? Vai ser no máximo 3 mil torcedores.
Então, eu pelo menos imagino um jogo em linha baixa, né, em linha alta dos dois lados. Aquele jogo que vai para trocação, ataque contra ataque, e enfim, vai ganhar quem tem maior conjunto. E quando a gente analisa as peças, eu ainda acho que contra o Campinense, o Náutico com desfalques importantes, com a zaga completamente reserva, como foi com o Carlão e foi o Rafael Ribeiro, com um ataque e um meio-campo também com muito déficit, né? Foi sem o principal meia, que foi o Jean Carlos. No ataque está indo com o Álvaro, que não está bem, mas ainda mostrou situações que o Sport não conseguiu demonstrar, né? E é por isso que eu coloco um pouco à frente. Mas sim, eu acho que o Sport tem muito a evoluir. Não acho que se colocar tudo que ele tem de melhor disposição, né, o Gustavo Florentino, ainda assim não vai ser extremamente favorito, até porque os jogadores precisam de um ritmo, né, precisam conhecer o local. Eu, particularmente, imagino que se colocar, por exemplo, o Blas Cáceres no primeiro jogo dele, ele vai deixar ainda muito a desejar. Mas não deu 10 dias ainda, não. Não deu 10 dias ainda do prazo, não. Quando ele estrear, ele vai estrear no Pernambucano. Eu tô falando que quando ele estrear, ele ainda não vai ser aquele jogador que a gente espera. Né? Eu acho que é isso que vai acontecer com alguns atletas. Por exemplo, eu imagino o Alanzinho, o Denner, o Gustavo já nesse meio campo, já dá uma encorpada interessante nesse meio campo. Alanzinho, o Denner e outra coisa. Mas eu não acho que eles vão mostrar tudo que ele tem de melhor já no primeiro jogo. Por exemplo, o estudo do Hélio dos Anjos sobre o time do Sport fica bem complicado. Por quê? Porque a equipe do Sport contra o CRB foi algumas peças, pelo menos no meio. Denner, Pedro Vitor, né, jogou ali com aqueles jogadores. No jogo contra o 7 de setembro, para quem assistiu o jogo, Denner e Alanzinho foram poupados. Então, assim, possa ser que eles vão ser opção até de titular aí no jogo contra o Náutico. Pelo menos o Denner. Então, assim, até para estudo, o jogo eu concordo. Eu acho que vai ser um pouco solto. Por quê? Até para estudo dos dois técnicos, as duas equipes, ficam complicados. Porque tem jogadores que vão jogar amanhã que não jogaram no meio da semana, que só jogaram na estreia da Copa do Nordeste. Então, assim, por ser um jogo que o Sport não pontuou e o Náutico tem um ponto, vai ser um jogo que o Sport, por jogar em casa e ver a sua sequência na tabela, em jogos muito complicados, vai entrar para ganhar. Isso aí não tem dificuldade. Agora, é um jogo para mim que é equilibrado. E assim, eu não consigo ver, sinceramente, essa... Por mais eu sei que vocês estão falando aí dessa chegada um pouquinho à frente do Sport do Náutico, mas eu não consigo ver, não. Acho que é um jogo completamente equilibrado amanhã na Ilha do Retiro. E por ser na Ilha do Retiro... Não é à frente, é um... Sim, eu entendi. Sim, eu entendi. Até porque é um clássico, e clássico jamais, eu vou dizer aqui, por mais que a gente já viu o Sport na primeira divisão perder para o Santa Cruz, inclusive campeonato, né? O Santa na terceira, quarta divisão. Então, clássico é clássico. É outra frasezinha bosta, vamos dizer assim, mas que é uma das maiores verdades do futebol, né? Clássico é clássico, principalmente no futebol brasileiro. Então, vai por esse caminho aí. E o último confronto, o confronto do Sport Náutico pela Copa do Nordeste foi em 2020 e o Sport perdeu, né? Náutico 2, inclusive com um dos gols de Jean Carlos lá nos aflitos, e o Sport 0. E foi outro confronto da Copa do Nordeste. Não jogou nada, foi um absurdo. A turma tá tirando onda aqui dizendo: falar com a jovem é fácil, eu quero ver tu falar com o ex-candidato. Como é o nome dele, o velho lá? Até, inclusive, chama de velho aqui. A resenha da minha entrevista, porra. Aqui sim. Começou com a jovem numa boa. A bronca é falar com o Zé Valadares, o Zé do Gás. Mas, enfim. Galera, bora ver se a gente escala esse time. Claro, não sabemos ainda o resultado dos exames da Covid, que devem sair amanhã, né? Os novos exames que tem que ser feitos para entrar em campo. Tem a questão da vacina, mas vamos escalar um Sport, tentar escalar aqui. Bora. Maílson, Thierry, Sabino pode jogar, né? A Copa do Nordeste. Será que mas ele testou positivo, né? Testou positivo. Pronto. Não joga. A dificuldade já começou. Então, quem vai na zaga? A mesma. O alemão ou o Chico, né? Olha, e outra coisinha. Eu acho que ele vai de Chico. Eu acho também que ele vai de Chico né, porque canhoto, joga ali naquela posição. Na lateral esquerda, eu acho que quem continua é Juba. Não tem outra coisa. Não, até porque deu assistência, entre outras coisas. Se bem que eu prefiro ele numa segunda linha. Eu acho que no lado defensivo deixa muito a desejar, mas deve ir ele. Na lateral direita. Na direita. Eu acho que é Ezequiel.
Eu acho que ganha. Mas ganha ele não vaga testou aí. positivo também, não? Não, ele jogou não, contra o 7, pô. Jogou. Não, Aliás, ele testou, mas testou. Se recuperou, Aí assim como o já, Gustavo, Fábio Alemão. Isso. No primeiro jogo não estava inscrito, não é isso? Não, foi regularizado, só que no jogo contra o CRB ele testou positivo. Não só ele, como o Gustavo, o Fábio Alemão. Pronto. Também, o Carlos Eduardo. É tanta Covid, tanta inscrição aparecendo. E são remessas diferentes, né? Assim. Pronto, então. Vamos pro meio. Maílson, Thierry, Chico. Ezequiel e Luciano Juba. Agora, Juba nessa primeira linha de zaga é arriscado, né? Eu também acho muito arriscado. Agora sim, o que ele tem de opção é Vitor Gabriel, né? Aí eu não sei o que ele ia fazer. Mais arriscado ainda. Então, aí eu acho que ele vai com o Lucas. Assim, e o Lucas Hernandes foi outro que testou positivo também, pra você ver a dificuldade do esporte. O que poderia estrear. Sander, né? Ninguém sabe. Cadê Sander? Então. O Lucas Hernandes testou nessa segunda remessa positivo? Sim, na segunda remessa, junto com o Sabino, junto com o Blas Cáceres. Na primeira remessa foi essa turma aí. Carlos Eduardo, Ezequiel, Fábio Alemão, Chico, Gustavo, Hector Nunes, Hugo Cabaleiro e Joyce Anísio. Pra gente complementar a informação. Desse jogo aqui, agora contra o 7 de setembro, essa foi a primeira remessa. Ezequiel jogou, Fábio Alemão jogou, Chico jogou e Gustavo jogou. E o Hugo Cabaleiro estava ao lado do César Lucena como auxiliar. É outro também que testou positivo e que se recuperou a tempo e foi pro jogo contra o 7. Para esse jogo contra o Náutico, né? Eu acho que esse 7 de setembro aí, o Ezequiel entrou justamente para pegar esse ritmo, para não entrar frio, vamos dizer assim, no jogo contra o Náutico, e aí ele pode ganhar chance. Assim também como o Chico, também, que estreou na temporada no jogo contra o 7. O Gustavo deve ser titular, né? Eu acho que não vejo outra opção aí, mas vamos pro meio, né? A gente vai escalando. Uhum. Vamos pro meio então agora? Mete bronca. Para mim, Nicolas Watson, que continua. Eu acho que o Denner volta ao meio e o Gustavo complementando. Eu acho que é esse meio aí do esporte. Ou, se ele quiser jogar com 2 volantes, ele pode colocar Alex Santos ali, não sei. Não, acho que Alex Santos é banco. Pronto, então, mas assim, eu tô dizendo que eu acho que o Denner vai ser um segundo volante ali, com o Gustavo fazendo aquela meiuca ali do esporte. Uhum. Mais à frente. O ataque, eu acho que Raiva Negras, Mikael e Jaderson. Eu acho que Everton Felipe perde a vaga. Peraí. Mikael, Rai e Jaderson. Isso aí. Eu não entrava com o Everton Felipe, não. Deixava ele como opção. Eu já acho que ele entraria com o Everton e deixaria o Rai. Eu tô achando que ele mete Everton aí nesse meio, porque ele não vai barrar Everton assim, não. E Gustavo, eu acho que Gustavo que não vai entrar. Acho que Gustavo vai. De frente. Eu acho que ele que não vai entrar. Eu acho que o meio pode ser ali no lugar do Gustavo Everton e o trio de ataque ele não mexe. O Raiva Negras, por mais que tá sendo discreto, é um jogador que vai estar ganhando confiança, tá ganhando ritmo. Uma hora vai encaixar. O Mikael não pode sair e o Jaderson fez na última partida 2 gols e 3 assistências. Então, 2 bons jogos, né? Galera que tá no chat, escala o time aí para aparecer na tela aqui, tá? Eu acho que ele vai com o Juvenil por causa da situação, né? É botar o Juvenil. Logo dizendo. Mas veja, em sentido de grupo, de gerenciamento de grupo, ele não vai fazer isso com o Juvenil agora. Só se continuar, aí vai ver que é prejudicial ao cara, que nem torcedor que fica vaiando. Tem uma hora que o técnico diz, fulano, eu vou ter que tirar porque tá prejudicando você. E se o Everton Felipe for titular nesse jogo, que ele aproveite, né? Clássico, é um jogo bom para aparecer mais ainda. E ele gosta, né? Ele gosta. O torcedor fica assim com o Everton pelo que ele não fez nos outros clubes. Mas se o Everton começar a jogar a bola que ele estava jogando no final do Campeonato Brasileiro, já começa a ganhar a confiança do torcedor. Agora, é uma questão muito difícil, porque a gente está falando de uma pessoa que tem problema de saúde no momento, né? A depressão, aquela conversa toda que a gente já sabe. Sim. E lamenta muito. Está se recuperando, né? Graças a Deus. Pois é. Outra coisa também que eu tava vendo aqui, eu não acho, como eu falei, não sei o que vocês acham, o pessoal do chat também, mas eu não acho que o Raiva Negras, apesar dos últimos jogos, dos 2 primeiros, serem discretos, eu não acho que ele vai sair do time. Então, assim, se o Everton Felipe for titular, eu acho que o Gustavo é que não vai ser, vai perder essa vaga. Esquenta antes da partida, meia horinha, já está disponível aí, né? Então, aciona o sino das notificações para ser avisado. E tem um pós-jogo, como sempre aqui, que é de prática, é de lei, o melhor da cidade, vamos dizer assim. Beijo para quem foi de beijo e abraço para quem foi de abraço. Valeu, galera. Tchau, tchau.